Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Quero hoje falar com vocês sobre doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, segundo o Papa João Paulo II, ela é um ramo da teologia moral, um estudo cristão a respeito da moral. Por quê? Porque ela diz respeito ao comportamento humano. A moral, ela estuda o comportamento da pessoa à luz da fé, comportamento da família à luz da fé e também comportamento social em relação à fé. Isso por quê? Porque o ser humano, como ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele carrega consigo algumas características que são próprias de Deus. Ele possui, por exemplo, racionalidade, porque Deus é razão eterna, plena e perfeita. Então o ser humano também é um ser racional, mas é claro que a racionalidade do ser humano não é como é a razão de Deus. Deus é perfeitíssimo. Então nós temos algumas características de perfeição, mas claro que a nossa perfeição jamais será como é a de Deus. Nós temos diversas características, digamos assim, que são oriundas, que provêm das características divinas. Isso é o que nos torna imagem de Deus. Agora, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, uma imagem, ela pode ser mais ou menos semelhante em relação àquele objeto do qual ela é a imagem. Essa imagem atrás de mim é a imagem do crucificado. Não existe só essa, tem tantas outras. Existe um crucificado para o qual você olha e diz: que imagem bonita. Ela é semelhante, ou seja, ela se assemelha realmente a Jesus. Ela parece, ela espelha, ela reflete bem aquele momento. Agora, existem crucifixos que você olha assim e diz: meu Deus, que coisa torta, que coisa feia, que coisa mal feita. Esses dias eu vi um crucificado que é igualzinho o Jô Soares. Era coisa horrorosa. Então, você bate o olho e diz: é a imagem do crucificado. Mas a imagem pode ser semelhante ao objeto a que ela reflete ou dessemelhante. Então, o ser humano é sempre imagem de Deus. Se é ser humano, é imagem. Agora, o ser humano pode ser uma imagem mais ou menos semelhante a Deus, dependendo de quê? Dependendo da proximidade que ele tem com Deus. Disso depende a semelhança. Obrigado. Disso depende a semelhança. São as relações pessoais que nos revelam isso. Você é mais ou menos semelhante a alguém na medida em que você é próximo desse alguém. Quem tem amigos, os que são casados, os que vivem em comunidade, sabem disso. Nós vamos adquirindo cada vez mais características daqueles com os quais nós estamos próximos. Quanto mais próximo, quanto mais profundo o vínculo e mais intenso o relacionamento, mais semelhante àquela pessoa eu vou me tornando, e mais semelhante a mim ela se torna também. Há uma dialética.
Ora, Deus fez o ser humano para viver neste diálogo comum, para que o ser humano, sendo sua imagem, fosse cada vez mais semelhante ao seu Criador. O problema é que o pecado consiste justamente nessa ruptura entre Deus e o homem. O pecado afastou o homem de Deus e, infelizmente, todas aquelas características que nós temos em nós, que nos tornam imagem de Deus, elas podem acabar sendo usadas de maneira distorcida. E você pode ter um ser humano que é imagem e dessemelhança de Deus, ao invés de ser semelhança. Semelhante eu vou me tornando na medida em que eu cresço em santidade. Quanto mais semelhante a Deus, então melhor imagem dele eu sou. Mas o ser humano, independente da condição em que ele se encontra, ele é sempre imagem de Deus. Agora, uma das características de Deus, que é própria do ser humano, em virtude do ser humano ser sua imagem, é a sociabilidade. Essa é uma característica que nós temos, que na verdade é própria de Deus. Por quê? Porque não nos esqueçamos que o Deus no qual nós cremos, o Deus dos cristãos, é uma trindade. Deus em si mesmo é uma sociedade. Deus são pessoas associadas numa comunhão de amor, o Pai, o Filho e o Espírito. Ora, se Deus em si mesmo não é uma única pessoa, isso significa que eu, para ser imagem semelhante a Deus, não posso sê-lo, eu não posso ser semelhante a Deus sozinho, porque Deus não é um ser sozinho. Para que eu seja semelhança dele, eu necessito, eu reivindico na minha vida o outro. A sociabilidade é natural ao ser humano. Dizia o filósofo Aristóteles: o ser humano, por natureza, é um ser social. Isso pode parecer óbvio, mas existiram pensadores ao longo da história que discordaram dessa teoria, dessa verdade, elaborando teorias contrárias. Quem já estudou pedagogia sabe que existiram os pensadores chamados contratualistas. Os contratualistas eram Rousseau, Hobbes, Locke e vários outros. Eles diziam o seguinte: que o ser humano, ele na verdade nasce em estado de rebelião, uma espécie de estado de guerra. Ele não foi feito para viver com mais ninguém. O ser humano foi feito para se bastar. Ele não é suportável ao ser humano ter que viver com o outro. Mas, como ao longo da história as pessoas descobriram que sozinhas elas não podem suprir as suas necessidades básicas, isso ao longo de toda a história das civilizações, eles não podiam caçar sozinhos, eles não podiam se defender dos perigos sozinhos. Então os seres humanos criaram códigos, de convivência, que são as sociedades ao longo da história, para poder se ajudarem mutuamente. Mas o ser humano se suporta. Um ser humano suporta o outro, mas o estado natural do ser humano é viver só. Isso era o que diziam os contratualistas. E isso não é a fé cristã, isso não é a revelação da Escritura, não é verdade. Se existe uma rusga, se existe uma dificuldade nos nossos relacionamentos, essa dificuldade é que não é natural. Ela foi posta na história humana por um acidente de percurso chamado pecado. Um acidente para o qual Deus não nos planejou e não nos criou. Foi por desobediência e por tentação que o pecado entrou. Natural é que o ser humano viva em comunhão. Por quê? Porque ele é a imagem de um Deus que é comunhão de pessoas. É parte natural do ser da pessoa humana viver em comunidade. Então, a sociedade, o agrupamento de pessoas é um sonho de Deus. Deus sonhou assim, Deus quis assim. E isso está mais evidente no próprio livro do Gênesis, quando ali a narrativa do Gênesis diz: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o criou. Não, e homem e mulher os criou.
Veja, na língua portuguesa fica estranha essa fala. Deus criou o homem, homem e mulher os criou, porque a palavra homem denota o gênero masculino. Mas uma tradução mais fiel seria: Deus criou a humanidade, homem e mulher os criou. Homem e mulher são dois gêneros de uma mesma humanidade, e não há absolutamente nada que dignifique mais um gênero do que outro. Um não é mais ou menos digno que o outro, e isso é deixado bem claro na narrativa do Gênesis, quando a mulher é criada a partir do homem, de uma costela sua, não de uma parte sua mais acima nem mais abaixo, mas de uma parte sua lateral. Ou seja, a mulher foi criada para estar em cumplicidade, lado a lado com o ser humano, com o homem, perdão, não acima dele e nem abaixo dele. Mesma dignidade. Ela é tirada da costela. A analogia do Gênesis pretende justamente ensinar isso, quando diz que a mulher é criada a partir do lado do homem. Também a igreja foi feita para ser a cúmplice, a amada, a auxiliadora do Senhor. E assim como Eva foi tirada do lado aberto de Adão, assim também a igreja foi tirada do lado aberto de Jesus. Jorra do lado aberto de Jesus sangue e água, que são figura do batismo e da Eucaristia, figura do sacramento que gera e do sacramento que alimenta. Ora, quem são os gerados e alimentados por Cristo? A igreja, o rebanho do Senhor, e esse rebanho surge do seu lado, de modo que a igreja e Cristo são o novo Adão e a nova Eva, assim como a Virgem Maria é nova Eva. Então veja que a igreja, ela tem um papel fundamental, de acordo com o Evangelho, de amar tudo aquilo que Jesus ama, porque ela é a sua cúmplice. E quando nós fazemos uma experiência pessoal, profunda e autêntica de Jesus, o itinerário, a caminhada de discípulos vão nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Em quê? Em absolutamente tudo, inclusive nos seus gostos e nos seus afetos. Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Ora, o que significa ter os mesmos sentimentos de Cristo? Significa ter afeto por tudo aquilo que Cristo tem, amar tudo aquilo que Cristo ama e optar por todas as coisas pelas quais Jesus optou. Nós, cristãos, não somos outra coisa senão pessoas que vão passar uma vida nesta terra se assemelhando cada vez mais a Jesus. Ele é o parâmetro, ele é o referencial. Ora, e para que veio o Senhor? O Catecismo da Igreja diz que o Senhor veio para salvar o homem todo e todo homem. O homem todo, corpo, alma, espírito, mente, todo o ser humano enquanto tal, Jesus veio para salvá-lo. E todo homem, ou seja, todos e cada um dos homens, a humanidade inteira é objeto da salvação de Jesus. Isso significa que a sociedade, a nação, o Estado, enfim, todas as instituições humanas são objeto da nossa evangelização. Todos os elementos, todas as esferas são objeto da nossa atenção evangélica. Bom, o amor cristão, queridos, ele tem a sua referência em alguns textos do Evangelho. Quero citar aqui agora alguns textos do Evangelho que são o fundamento, são a fonte
da nossa doutrina social. Ou seja, o que será a doutrina social? Será um ensinamento da igreja para que o cristão se situe no seu ambiente cotidiano. Porque, mesmo como cristãos, nós desempenhamos uma série de papéis. Nós somos aqui na igreja fiéis, agentes, líderes, coordenadores, enfim, isso são papéis que nós exercemos aqui. Mas a maior parte dos papéis que nós exercemos são na sociedade, não são na comunidade. Você passa mais tempo fora da igreja do que dentro. De modo que é muito mais pertinente aos cristãos, principalmente aos cristãos leigos, conhecerem a doutrina social, porque eles necessitam saber quais comportamentos terem e quais escolhas fazerem no exercício dos seus papéis de funcionários, patrões, amigos, vizinhos, etc. Esses papéis nós exercemos com muito maior relevância e lá é o lugar da nossa atuação. Um texto que vale a pena ser recordado é Lucas capítulo 10, versículo 25 e seguintes. Ali nós encontramos a parábola do bom samaritano. Eu não vou ler toda, nós já lembramos, já conhecemos essa passagem. Interessa aqui para mim o paralelo que Jesus faz com a nação de Israel e a sua pregação. Estava andando ali pelo caminho um homem que foi espancado por saqueadores, ou seja, foi agredido, vilipendiado na sua integridade física e fica ali caído. Passam algumas pessoas por ali, 3. Passa primeiro um levita. O levita, ele é o ministro de culto do templo de Israel. Os levitas eram homens que cantavam, que cuidavam da limpeza do templo, eram servos do templo, eram servos de Deus. O levita passa, vê, não se compadece e vai adiante. Em seguida passa um sacerdote, alto ministro do culto. E veja, Jesus faz questão de assinalar nesse texto, quando vocês pegarem para ler, que isso aconteceu na estrada entre Jerusalém e Jericó. Onde ficava o templo? Em Jerusalém. Isso significa que todos os que estavam passando pela estrada estavam vindo do templo, estavam vindo do culto, estavam vindo do louvor, estavam vindo da igreja, digamos assim. Eram pessoas religiosas que foram buscar a Deus, saem dali, passam diante daquele homem e nada fazem por ele. Quem passou e se compadeceu? Bom, a única pessoa que com certeza não estava vindo do templo, um samaritano. Os samaritanos não prestavam culto no templo de Jerusalém. Eles eram detestados pelos judeus justamente porque prestavam culto num outro templo, numa cidade chamada Betel. Isso o texto não diz, mas isso é tradição, isso é história de Israel. Esse homem para e se compadece. Pega o homem, monta no seu animal, cuida das suas feridas, põe vinho, álcool para desinfetar, desinfeccionar as feridas, paga uma hospedagem e dá auxílio. E então Jesus pergunta: quem foi o próximo deste homem? Veja, próximo deste homem. Antes de considerarmos o irmão nosso próximo, é preciso que eu me considere próximo do irmão. Eu preciso me aproximar. Essa é uma máxima da pregação de Jesus. Jesus, com aquela fala, com essa parábola do bom samaritano, que ele conta justamente para os judeus
está dizendo: de nada servirá o vosso culto, se o vosso culto não se traduz na vida, se o vosso culto não se traduz no mundo, porque foi para seres sal na terra e luz no mundo que eu vos constituí. Um outro texto que vale a pena ser mencionado é o mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 e diante. Também um trecho conhecido, Lucas 16, 19. É a parábola do rico e do Lázaro. Um homem opulento, cheio de bens, um homem que acumulou nesta vida. E Lázaro, um homem pobre, que vivia à beira da mesa do rico, desejando se saciar com as migalhas. E nada lhe dava ao rico. Veja que Jesus, nesse evangelho, o que ele reprova não é o fato do homem ter bens. O que Jesus reprova é a irresponsabilidade daquele que tem em relação ao que nada possui. E isso São João Crisóstomo, Santo Agostinho, Tomás de Aquino e diversos outros padres da igreja recorrem a esse texto para dizer: aqueles que muito possuem, ou aqueles que possuem algo em relação a outros que nada têm, possuem naturalmente uma responsabilidade para com esses. Possuir muito é ter a responsabilidade dos mais pobres nas suas costas. Então, esse texto demonstra que ambos morrem e o rico é condenado ao fogo do inferno por nada ter feito em benefício de Lázaro. E Lázaro é consolado no céu. Então, o que é que Jesus abomina nesse texto? O acúmulo irresponsável de bens. Nesse mesmo evangelho de Lucas, eu estou citando sempre Lucas porque Lucas é o único evangelista, único não, é o evangelista que mais trabalha nos seus textos questões sociais nos discursos de Jesus. Existem textos que somente Lucas menciona em relação ao uso dos bens e uso do dinheiro, porque para Lucas essa perspectiva do uso do dinheiro é fundamental na vida do cristão. Isso ele herda do apóstolo Paulo. Paulo faz muitas menções às coletas, às comunidades mais pobres. Foi Paulo quem disse a Timóteo, numa das cartas, que a razão de todos os males é o dinheiro. Então, uma conversão que passa pela pessoa inteira, começa aqui na cabeça, passa pelos ouvidos, vai descendo pelo ombro, chega no bolso, ela pula, não é uma conversão verdadeira. Se é conversão, tem que passar pela pessoa inteira, inclusive pelo bolso dela, ensinando-a a ter espírito de gratidão, partilha, oferta, responsabilidade no uso dos seus bens em relação a si e em relação ao outro. Então, um outro trecho que também nós só encontramos no Evangelho de Lucas, além desse rico e do Lázaro e do bom samaritano, é exclusivo de Lucas, o capítulo 19 do Evangelho, versículo 1 e seguintes. Lucas 19, versículo 1 e seguintes. É a história da conversão de Zaqueu, um homem rico também, mas que não encontrou realização nas suas posses. Além de Zaqueu, todos os outros evangelhos mencionam uma história de um jovem rico. Nós lembramos dessa passagem. Todos mencionam. Marcos cita, Mateus cita. Uma pessoa que muito tem, mas ela não encontra realização na sua vida nos bens que possui, e vai atrás de Jesus. E Jesus, querendo entrar na vida desse jovem rico, propõe a ele o que a experiência de Zaqueu foi capaz de fazer. Jesus diz: Zaqueu, desce daí, hoje devo comer em tua casa.
E Jesus vai à casa de Zaqueu, homem rico, cobrador de impostos, que com certeza lesou a muitas pessoas, porque isso era da índole dos cobradores de impostos, era sobrecarregar, era onerar os outros com impostos além do que podiam pagar, porque eles pagavam o tributo a Roma e tiravam a sua parcela do trabalho. Então Zaqueu, no final do período em que Jesus está ali, o texto menciona Jesus dizendo a frase: hoje a salvação entrou nesta casa. Ora, a salvação entrando na casa de Zaqueu arranca dos lábios de Zaqueu a expressão: Senhor, se roubei alguém, vou lhes restituir 4 vezes mais. Vou dar todos os meus bens para os pobres. Vou devolver tudo o que eu roubei. Veja como a conversão em Zaqueu extravasa o seu ser e passa pelo seu bolso. Lhe desapega dos bens adquiridos e ele restitui. Veja se a experiência com Jesus não causou em Zaqueu o sentimento que Jesus tentou causar no jovem rico. Queres ter a vida eterna? Você quer ser perfeito? Então vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Que o homem queria ser perfeito. O capítulo 19 de Mateus, que é a versão de Mateus sobre o jovem rico, ela é bem mais detalhada. Ele diz: Senhor, o que devo fazer para entrar na vida? Bom, se quer entrar na vida, segue os mandamentos. Quais mandamentos? Ele pergunta. Honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo, não cometas adultério, não mates. E o jovem diz: tudo isso eu já faço, Senhor. Então veja, ele já era religioso, era homem cheio de posses, e ainda assim estava ali perguntando o que é que tinha que fazer para entrar na vida, para ter vida, para ser feliz, para ter bem-aventurança. Nada disso lhe era suficiente, nem a religiosidade e nem os bens que possuía. Então Jesus lhe responde: muito bem, então você quer ser perfeito? Então se desfaça disso, desfaça de tudo que você tem, porque quanto mais coisas você possui, mais escravo delas você é, mais elas te sugam, mais elas te consomem. Tempo, atenção e dedicação. Eu contei uma história aqui esses dias na igreja, na homilia de terça. Não sei se foi essa terça agora ou na semana passada. Porque há uns anos atrás eu atendi uma senhora que sempre estava aqui na igreja, não aqui, onde eu era vigário antes de vir para cá. Ela sempre na igreja. Eu disse: a senhora é casada? Sou. Mas o seu marido não vem à igreja? Não, ele não vem, ele é muito católico, mas ele não vem. Essa coisa do paganismo enrustido, né? A pessoa diz que é católico, mas é pagão. Não, ele não vem porque ele não tem tempo. Eu falei: porque ele trabalha no fim de semana? Não, ele trabalha de segunda a sexta, só que fim de semana ele tem que cuidar das nossas chácaras. Eu falei: nossa, das nossas chácaras, não era uma só não. Eu falei: nossa, vocês têm tantas chácaras? Eu falei: a gente tem 4 chácaras. Então no fim de semana ele vai em 2, vai no sábado, depois no domingo, e na outra vai em mais 2, porque tem funcionário, tem manutenção, tem que estar em cima sempre para ver. Mas ele é muito católico, ele reza, ele tem vontade de vir na igreja, sempre pede para eu vir rezar, mas o problema são as nossas chácaras. Eu disse: realmente o problema são essas chácaras são uma maldição na vida da sua família. Ai, pá, não fala isso. A gente adquiriu com tanto esforço. Pois é, um esforço descomunal, que foi um tiro no pé, ou melhor, um tiro no coração da alma de vocês. Porque eu não sei se você já percebeu, mas não é o seu marido quem tem 4 chácaras. São as 4 chácaras que tem o seu marido. Porque uma pessoa adquiriu tantos bens que agora ele se tornou escravo deles. Não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo de estar com a família, não tem tempo de estar com a esposa, porque os bens não lhe deixam. Chácaras que não tem vida, não são gente, não tem alma, não tem coração, tornaram esse homem escravo. Existem pessoas se tornando escravas dos seus bens, não estão percebendo. E isso tem nome na Sagrada Escritura, isso se chama idolatria.
É ir ocupando lugares que deveriam pertencer a Deus, ao culto, ao amor fraterno, aos irmãos, e colocando coisas no lugar. Isso é idolatria. E o seu marido que não vem dessas chácaras e não deu um dízimo aqui para a minha igreja, que ele veio. Estou brincando. Então, o acúmulo de bens é condenado pela Sagrada Escritura. Acúmulo. O Papa Leão XIII deixa claro que é louvável que os cristãos adquiram para si um modesto patrimônio, para que deixem de legado para os seus filhos, para a sua posteridade. Então, estou dizendo aqui que você não deve ter bens. Deve ter os seus bens, sua casa, seu carro, e o melhor que você puder. Mas é preciso tomar cuidado com o acúmulo, com o excesso de bens para além da necessidade de suprir o seu sustento e de ter um patrimônio para a sua família. É necessário ter essa prudência. Então, eu citei esses textos. Um outro último texto que eu quero citar, para nós não nos demorarmos aqui na Escritura, eu estou só aqui mencionando as fontes da doutrina social, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Que é conhecidíssimo também. São as obras de misericórdia. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estava preso e me visitaste. Estava nu e me vestistes. Senhor, quando foi que te vimos nessas situações e te servimos? Em verdade, vos digo, todas as vezes que fizestes isso, ao menor dos meus irmãos foi a mim que fizestes. O coração de Deus está associado, unido a estes que sofrem quaisquer carências de vida. Jesus se associa a eles. Quando nós vemos alguém sofrendo e perguntamos onde está Deus nesse sofrimento dessa pessoa, a resposta está nesse capítulo 25 de Mateus. Deus está com ela, nela. E por que Ele não faz alguma coisa? A resposta também está nesse capítulo, porque Ele deu ao próprio ser humano todas as capacidades de suprir todas as necessidades humanas com os bens criados. E ao pecado do mundo, o pecado de acúmulo, de ambição, que impede que as pessoas sejam sanadas nos seus sofrimentos mais básicos. Não foi Deus quem causou. E a responsabilidade é do ser humano e não de Deus, porque tudo Ele já nos dispôs, e nós vamos ver isso já, que eu vou narrar os princípios aqui da doutrina social. Então, esses textos que eu citei, eles foram, delongadamente trabalhados pelos primeiros cristãos. As primeiras gerações de cristãos, nos 4 primeiros séculos, escreveram muitos textos a respeito disso. Um dos padres da igreja que mais escreveu, esse também é uma fonte da doutrina social, é São João Crisóstomo, um padre da igreja do Oriente, e ele muito escreveu a respeito do amor ao próximo e a respeito da total desserventia do culto e da religiosidade se eles estiverem desconectados de um compromisso com os irmãos. Num dos seus sermões sobre a quaresma, São João Crisóstomo disse assim: como penitência, faça abstinência de palavras de ofensa, porque de nada adianta não comeres carne se devoras o teu irmão. São João Crisóstomo. De nada adianta jejum de carne se você devora o teu irmão. Ele faz essa homilia baseada em Gálatas capítulo 5, versículo 15. Cuidai, irmãos, que não vos devoreis uns aos outros. Essa é uma expressão de Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, que estavam lá se pegando no tapa. Igreja, né? É assim, tem hora que só falta mesmo
se pegar no tapa. E o povo acha estranho, meu Deus, isso é uma igreja? É uma igreja, nunca leu a Bíblia? Está lá se pegando no tapa, é assim mesmo, se pega mesmo. Agora, vem a palavra para corrigir. Igreja dos santos consumados é no céu, essa aqui é a gente que está trabalhando para tentar chegar, então a gente se pega mesmo, e se perdoa, se lama, se beija, depois se pega, tudo não é assim mesmo. É o bom de igreja, é isso. Então Paulo diz aos Gálatas: cuidai para não vos devorar uns aos outros. Porque para ele usar essa expressão devorar, trogos em grego. Só em grego, sem entender, você já vê que a coisa é feia. Trogos, estavam se pegando, né? Estavam se tragando. Porque tragar vem de trogos, estavam se pegando lá mesmo. Então, cuidar no trato para com o irmão. São João Crisóstomo também diz assim: de nada vale cuidar das hóstias consagradas com ouro fino, se aqueles por quem a hóstia deu a vida dormem no chão, enquanto ele dorme no ouro. E São João Crisóstomo diz: se preciso fosse para sanar a fome de alguém, vender todos os vasos sagrados da liturgia, que assim seja. É São João Crisóstomo quem diz. É necessário investir no bem do irmão. O irmão é mais precioso, o irmão é válido. Essas são fontes da doutrina social. E quem é o sujeito? Né? Quem são as pessoas responsáveis, incumbidas da missão social cristã? A resposta está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44. Toda a comunidade cristã. No Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está escrito: e eles partilhavam dos bens que possuíam, vendiam os bens que possuíam, depositavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam a cada um segundo a sua necessidade. E aí o versículo diz: e entre eles não havia necessitados. Entre os cristãos não havia necessitados, porque a comunidade chamava para si a responsabilidade para com cada irmão. Então é inadmissível que numa comunidade cristã haja um necessitado. Tem que começar na comunidade. Que o mundo tenha muitos necessitados, isso é fato. E infelizmente é uma luta que nós vamos travar ao longo de toda a história humana. Foi Cristo mesmo quem disse: pobres sempre tereis convosco. Sempre vamos lutar contra a pobreza. Mas o primeiro lugar a se lutar é no seio da comunidade. Saber que o irmão passa por necessidades e nada fazer chega a ser ato digno de condenação eterna. Isso quem diz é a carta de São Tiago. Eu estou lembrando agora, não marquei aqui, mas depois vocês procurem na carta de São Tiago. Tiago fala sobre a fé e as obras, no capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, e ele diz: de nada adiantará entrar um irmão no meio de vós, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, e dizer-lhes a ele: vá em paz, que o Senhor lhe abençoe, e não lhe suprir as necessidades. Se é esta a tua fé, essa fé é morta. Enquanto entra um rico bem vestido, vocês tratam ele bem, põem para sentar no melhor lugar e bate nas suas costas, dão tapinha nas suas costas. E Tiago abomina na Sagrada Escritura essa postura. Inadmissível. Então toda a comunidade é responsável. Toda a comunidade. Quando eu digo toda, é toda. Sou eu e você, no mesmo grau de responsabilidade. Entrar um irmão passando necessidade. Senta aqui no banco, espera aí que eu vou chamar o padre. Mas a vontade de meter a mão na sua cara. Quer dizer, a responsabilidade é do padre ou é da comunidade? Por que você não faz logo alguma coisa? Vai, faça alguma coisa.
todos temos responsabilidade, a mesma responsabilidade. Entre eles não havia necessitados. E essa doutrina social da igreja, ela tem um conteúdo muito específico, que aqui eu quero deixar claro. A doutrina social da igreja, ela não é um discurso político, ela não é um discurso ideológico, econômico, etc. Ela tem uma palavra, né? A doutrina da igreja, ela tem algo a dizer para essas esferas. Mas o que é que a igreja deseja para essas esferas? Ela quer o anúncio de Jesus Cristo, e só Jesus é a referência para a doutrina social. Por que eu digo isso a vocês? Porque nós estamos aqui no Brasil. No Brasil e na América Latina inteira, houve um período do qual com certeza todos vão, ou boa parte vão se lembrar, um período que culminou nas décadas de 70 e 80, ainda década de 90 houve muito, em que muito se falou de discurso social, compromisso social. Foi o tempo das chamadas comunidades eclesiais de base, teologia da libertação, e essa luta por um engajamento social, ela penetrou em todas as dimensões de igreja. Desde a pregação do clero e tudo mais, até as músicas. Tem muitas músicas dessas antigas que nós dizemos, e antiga década de 70, 80, que falam do pobre, do marginalizado. Com certeza vocês conhecem. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente, conhece? Então, novo jeito de sermos a igreja, nós buscamos, Senhor, na tua mesa. E tem várias músicas assim, desse tempo, que tinham temas sociais. Muitas músicas. Foi desse período que surgiram as campanhas da fraternidade na igreja. Vinde à mesa vos sentar, no banquete do Cordeiro, pois me fostes visitar quando eu era prisioneiro. Então, músicas falando sobre a pastoral carcerária, nossos sonhos, clamores, todo o nosso viver, nosso rumo sem dor e sem trabalho, porque falando sobre trabalho, cadeia, enfim, músicas bonitas até. E foi um tempo que teve a sua extrema validade na igreja. E muito dessas coisas não se devem perder. A questão é o seguinte, é que muitas dessas pessoas, durante esse período, não se alimentaram da doutrina social da igreja, mas se alimentaram em alguns recortes de ideias, ideologias, como eu quero chamar aqui. Principalmente ideologias socialistas, comunistas, cuja proposta parece ser muito positiva, muito válida no primeiro momento. O que o socialismo propõe na sua oferta inicial? Que existem classes dominantes, uma classe dominante, que é a chamada classe burguesa, daqueles que têm, que acumulam, etc. E existe a classe proletária, ou seja, dos pobres que são oprimidos por essa classe aqui, são os patrões e os peões, nós. Então nós estamos aqui embaixo e essa classe oprimindo. Só que essa classe é uma minoria. E o proletário é grande maioria. Então o povo não tem consciência do poder que tem. Se nós fizermos uma revolução para colocar o proletário no poder, então nós vamos resolver todos os problemas sociais. Tudo bem, bonita a proposta aqui no primeiro momento. O problema são os meios que o socialismo propõe para empregar essa revolução. Primeiro, eles dizem o seguinte: por que o proletário, por que o povo não reage? Porque existe uma série de coisas anestesiando a mentalidade desse povo, impedindo esse povo de reagir. Uma dessas coisas, poderia dizer várias, né? Para eles tem várias: a propriedade, a família,
mas uma delas é a religião. E ele pega lá de um filósofo chamado Feuerbach a expressão: a religião é o ópio do povo. A religião anestesia as pessoas, a religião descompromete as pessoas com o mundo ao seu redor. Então o pobre que tem religião, ele não busca mudar a sua realidade, ele se ajoelha e ele espera o dia da sua morte, porque ele sabe que se ele morrer pobre, Deus vai lhe dar uma recompensa no céu. Então ele não reage. A religião paralisa as pessoas, isso era o que dizia Marx. E outra, a religião defende uma série de princípios, segundo Marx, uma série de princípios que impedem o ser humano de se comprometer com a sociedade toda e deixa o ser humano preso em si. Um desses princípios é a família. A pessoa que ela tem família, ela se preocupa primeiro no bem da sua família, em detrimento ao da sociedade. Então nós temos que fazer o quê? Destruir a religião, destruir a família, porque aí você cria uma sociedade homogeneizada. Ninguém tem família, ninguém tem posses para defender, família para cuidar, proteger debaixo de uma égide, de uma cobertura de valores. Existe a sociedade, isso é o socialismo, é colocar a sociedade acima de cada pessoa e acima inclusive das instituições que compõem a sociedade. Uma delas é a família. É o que mais ou menos estão tentando fazer nos países latino-americanos. Só que isso está sendo feito assim. Marx propunha fazer essa revolução de que maneira? De maneira armada. Como o povo não vai dar esse salto da noite para o dia, mudar a mentalidade, o que a gente tem que fazer? Tem que criar um partido. Isso tudo que eu estou dizendo são os livros de Karl Marx. Karl Marx escreveu 10.000 páginas com o seu pensamento na Alemanha do século XIX. O partido, que seria o Partido Comunista, esse partido empreenderia uma luta armada, com arma mesmo, armas de fogo, para tirar o poder estabelecido e tomar o poder do seu lugar. E aí criar uma ditadura do proletariado, ou seja, debaixo de uma ditadura você impõe um novo regime e as pessoas vão se adequando até que esse partido fica no poder umas 2 gerações pelo menos, e essas gerações vão se acostumando a viver um novo regime onde há igualdade de direitos para todos. Tentaram fazer isso na história. Tentaram fazer isso na Rússia, criando a União Soviética. Tentaram fazer isso em Cuba. Tentaram fazer na China. Enfim, muitos lugares. E deu no que deu. Milhões de pessoas mortas. Genocídios e genocídios. Por quê? Porque o que Marx não entendeu é que o ser humano não é assim uma massa de manobra, né? A gente põe uma ditadura, todo mundo se acostuma. Coisas, elementos como família, religião, fé, cultura, tudo isso é introjetado no ser humano. Você não arranca com uma ditadura vinda de cima para baixo. Então os religiosos eram mortos. Ao invés disso reprimir, acabava gerando novas revoluções, novas reações do povo. Enfim, nenhum regime socialista vingou na sociedade. Por quê? Porque descobriram que o método de Marx estava errado. Então criaram um novo método. O marxismo não morreu. O que nós temos hoje é um neomarxismo, um marxismo relíquio. Um pensador italiano chamado Gramsci. Esse pensador disse assim: olha, Marx errou no método. Para você fazer uma revolução social, não é assim na força, tem que ser por meio da cultura. Gramsci parte do seguinte princípio: não existe uma verdade absoluta. As pessoas tomam como verdade aquilo que você nutre culturalmente. Então, uma coisa que hoje é mentira, amanhã pode se tornar verdade, dependendo da insistência com a qual você incute aquilo nas mentalidades. Isso foi o que disse Gramsci. E ele escreveu obras e obras. Eu estou aqui resumindo em linhas brevíssimas. E ele diz: então nós temos que lançar mãos dos elementos de formação de opinião,
injetar nos formadores de opinião essa mentalidade, e eles vão espalhando. Quais são os elementos formadores de opinião hoje? Mídia, TV, filmes, novelas, músicas, o sistema educacional, o corpo docente de uma nação. Então você injeta ali e isso vai descendo e as gerações vão crescendo, se adequando a algo que era um tabu lá atrás, talvez religioso ou familiar, e nós vamos destruindo isso pouco a pouco e a revolução é feita. É o que estão aí, sim, isso começa a querer dar certo na sociedade ocidental. O que estão fazendo? Querem ir insistindo para nós que, por exemplo, nesses novos modelos de família são absolutamente naturais. Um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher. Querem injetar isso da maneira para que novas gerações cresçam tendo isso como natural. Hoje nós combatemos isso. Mas o que Gramsci diz? Deixa, os religiosos vão combater, mas insistam, porque um dia todo mundo morre. E aí as novas gerações já vão crescendo, considerando isso como natural, e daqui a algumas gerações nós já mudamos todo o valor da sociedade. Isso é uma estratégia quase demoníaca da coisa. Pode parecer besteira o que eu estou dizendo, mas existem inclusive pessoas na igreja que bebem disso, sob o pretexto de um diálogo, uma abertura, uma receptibilidade das pessoas dentro da igreja. Bom, todos têm lugar e vez na igreja, mas é necessário lembrar-se que o que nos orienta é uma doutrina. O que eu tenho na mão aqui, que eu estou toda hora pegando, é o Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Este livro aqui, ele possui todos os elementos de doutrina social. Tudo, isso aqui é livro de cabeceira para quem quer estudar doutrina social. Ele cita todos os documentos, todos os princípios, tudo aquilo que você precisa consultar a respeito de lei, Estado, família, ética, política, economia, partidos, enfim, tudo. Meio ambiente, compromisso social, democracia, as comunidades internacionais, o trabalho humano, tudo está dito aqui. Com os links e os números de documentos sociais que a igreja tem. Então isso aqui é um livro organizado pelo Pontifício Conselho de Justiça e Paz, que é o órgão da igreja responsável pela disseminação da doutrina social e por cuidar dessa parte na igreja. Então nós temos uma doutrina, nunca se esqueça disso. Nós temos obrigação de um diálogo com a sociedade, sim, e uma abertura com ela, sim, mas o cristão não vai para a sociedade de mãos vazias, como se agora a sociedade fosse ditar para nós a verdade. Esse é o perigo. Vamos ouvir a sociedade, vamos dialogar, nós vamos dialogar com a sociedade, mas eu não vou de mão vazia, eu vou com o evangelho nas minhas mãos, porque está se dando a impressão, pode ser que vocês enquanto leigos não estejam percebendo, eu percebo isso enquanto clero. Se vocês acompanharem as mídias católicas, muita mídia católica de notícias, os debates que estão acontecendo aí, está acontecendo agora um tempo muito delicado na igreja, em termos de igreja, porque se está falando muito da abertura da igreja para o diálogo com o mundo, o Papa está propondo muito isso, e esse povo revolucionário dentro da igreja está achando que agora isso vai ser uma ocasião para nós suspendermos doutrina, suspendermos ensinamentos, disciplinas de milênios, achando que agora essas coisas vão ser descartadas e que nós vamos criar uma nova doutrina, uma nova mentalidade a partir do diálogo com a sociedade. O critério e a fonte do pensamento e do ensinamento social da igreja é Jesus Cristo, não a sociedade. Quando nós tivermos que pensar algo e ter um conceito, inclusive sobre a sociedade, o primeiro lugar para onde nós vamos olhar não é para a sociedade, é para Jesus Cristo.
olhe para ele, para o que ele é, para o que ele disse, para o que ele fez. Olhou, agora eu vou olhar para a sociedade e, com base nele, como suprema e absoluta verdade, eu vou determinar o que está certo e o que está errado. A carta Esplendor da Verdade, de João Paulo II, diz que não compete ao ser humano decidir o que é o bem e o mal. Isso compete a Deus. Aliás, o pecado entrou no mundo justamente quando o homem quis dizer o que era bem e o que era mal. Quando ele quis comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele quis determinar o que é certo e o que é errado a partir dos seus critérios, ele passou os limites da sua condição de criatura, querendo se fazer como Deus, e aí a desgraça entrou no mundo. Tem pessoas que andam querendo se esquecer disso. Nós vamos dialogar com a sociedade, mas não é a sociedade que vai dizer o que é o bem e o mal, é Jesus Cristo. Tá? Isso é necessário ter isso muito claro, para nós não cairmos num relativismo. Não, mas a sociedade é assim, as coisas mudaram. Bom, mudaram, mas o certo não vai se tornar errado, e o errado não vai se tornar certo por maioria de votos. Porque agora nós decidimos que é assim. Não. Nós temos doutrina muito clara. E a finalidade última da doutrina social é a dignidade plena do ser humano. E onde eu vejo essa dignidade? Em Jesus Cristo. O ser humano ele será mais digno, uma sociedade ela será mais digna quanto mais semelhante a Jesus Cristo ela se tornar. Ele é o critério. Então, um valor ou um princípio que eu não encontro em Cristo não é um valor e um princípio válido, plausível e plenificante para a sociedade. Se você olha para Cristo, olha para a sociedade e vê nela algo que nele não está, combata, sem medo, porque não é bem-vindo. Eu quero expor aqui, porque a doutrina social ela é muito ampla, é um pouco do histórico da doutrina social. A doutrina social, com esse termo, com essa expressão, doutrina social da igreja, ela surge no magistério do Papa Leão XIII, no fim do século XIX, começo do século XX, ali 1890 tarará para 1900, mais ou menos, é ali que surge. Surge como consequência de uma série de movimentos que foram formados na Europa e nos Estados Unidos depois da Revolução Industrial. A gente estudou muito isso na escola, faz tanto tempo, vamos recordar algumas coisas. Quando houve a Revolução Industrial, houve uma mudança brusca de configuração social. Uma sociedade que era predominantemente rural, que vivia do campo, do trabalho manual, quase que da noite para o dia, passam para as grandes cidades e já não mais vivem do produto do seu trabalho, mas passam a vender a sua mão de obra. Qual é a diferença? A pessoa na roça, ela produz, né? Ela tem a mão de obra, ela tem o material, ela produz e ela mesma comercializa o seu produto. Então ela vive do quê? Ela vive do seu produto. É isso aqui que sustenta ela, é o que ela faz. Na Revolução Industrial isso muda. Quando a pessoa vai para a indústria, o produto não é dela, o produto é da indústria. O que é que ela vende? Ela não vende produto, ela vende a sua mão de obra, a sua força de trabalho. Então, eu recebo pelo quê? Eu recebo pelo meu trabalho, eu não recebo pelo meu produto. É isso que muda. Só que quando isso muda, o que acontece? Você tem uma nova perspectiva aqui. A pessoa no campo, ela cobrava sobre o seu produto também o valor da sua mão de obra. Então ninguém era lesado nos seus direitos. Por quê? Porque eu sei o quanto eu trabalhei, eu sei o quanto eu gastei na obtenção de matéria-prima e eu sei, portanto, qual é o valor do produto final. Uma vez que o ser humano agora, a sociedade agora está nas indústrias,
A única pessoa quem tem a visão do todo, da matéria-prima ao trabalho até o produto, é o industrial, é o patrão. Ele tem. Então ele tem a noção do valor total. Só que ele quer lucrar em cima, porque a indústria é dele. Então começou aquele período um profundo regime de injustiça social, porque não havia leis trabalhistas como tem hoje. Na verdade, leis trabalhistas são uma conquista desses movimentos daquele período, de mais de 100 anos atrás. Então o que acontecia? Tem vários filmes que valeria a pena vocês verem. Muitos filmes foram feitos retratando essa época. Era muito comum, para poder se sustentar, toda uma família ir trabalhar na fábrica. Toda uma família. Desde os pais até as crianças pequenas. Crianças de 10 anos, 9 anos, jovens, 12, 13 e assim por diante. Todos na fábrica, trabalhando jornadas de 12 a 16 horas de trabalho, sem descanso, sem intervalos. Não havia segurança. Diariamente morriam crianças e mulheres nas máquinas, nos maquinários das fábricas. Inúmeras mulheres trabalhavam grávidas e davam à luz dentro das fábricas, porque não tinham folga. E crianças eram criadas e amamentadas ali à beira das máquinas. Muita exploração e pobreza. E isso foi criando um movimento de indignação. Por parte de quem? Tanto por parte dos socialistas, como por parte de alguns setores da igreja também. Esses movimentos na igreja sofreram dura repressão. Por quê? Porque como os socialistas também lutavam pelos direitos dos trabalhadores, esse setor de igreja que lutava pelos direitos dos trabalhadores eram confundidos com os comunistas. Mas surgiram diversos movimentos. Tem um filme do Chaplin, chama Tempos Modernos, que é só imagem, né? Não tem fala desse filme do Chaplin. Esse filme mostra esse período da Revolução Industrial. É ali que nascem as favelas, a pobreza. E ele, de uma forma, do jeito dele, de comédia, conta aquela história. Tem um outro filme, eu vi que tem no YouTube, mas eu não achei legendado. Teria que alguém procurar ele. Chama Daens, escreve Daens, D-A-E-N-S. Que era um padre francês, Dans, mas é D-A-E-N-S, Daens escreve. Esse filme, eu assisti ele dublado, quando eu fiz a pós-graduação, mas na internet eu não achei dublado nem legendado. Se alguém achar, avisa pra gente reproduzir. O filme vale muito a pena, uma produção muito bem feita. Mostra os movimentos operários amparados pela igreja, por esse padre Dans, que lutou ferrenhamente pelos direitos dos trabalhadores, e mostra a dura realidade, as crianças morrendo prensadas nas máquinas, perdendo membros, perdendo braço, mão, por causa das máquinas de corte. Foi um período muito triste. Então muitos cristãos que eram chamados os católicos sociais naquele período, os católicos sociais começaram a lutar pelos direitos dos trabalhadores nesse período pós-revolução industrial. Padre Dans, Cardeal Gibbons, Frederico Ozanam, esse alguns já devem ter ouvido falar. Criou a Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos. Frederico Ozanam era um católico social. Enfim, muitos católicos naquele período lutaram e elaboraram textos. Leon Deon, também, que é o fundador da Ordem dos Deonianos. Deonianos são aqueles padres, Padre Zezinho, o Padre Léo, que era da Canção Nova, o Padre Zezinho, Joãozinho, esses usinhos aí, né? O Guinho, Luizinho, Zezinho. Eu sei porque eu estudei lá, na faculdade deles, na faculdade deoniana. Então Leon Deon foi um católico social, era jornalista, usava a mídia impressa, que era o que tinha na época, para bater de frente com esses esquemas de injustiça social.
Enfim, muito se produziu em termos de literatura, movimentos, etc., até que o Papa Leão XIII percebe que não dá mais para a igreja ficar indiferente a essa questão social, e ele se pronuncia oficialmente com uma encíclica, que é a encíclica que inaugura oficialmente a doutrina social da igreja moderna, que é a encíclica Rerum Novarum. É essa encíclica, quem estuda doutrina social tem que conhecê-la de cabo a rabo. Rerum Novarum de Leão XIII, é ela quem inaugura a doutrina social da igreja tal como nós temos hoje. Então veja, a Rerum Novarum é um ponto de chegada de todo o pensamento social, desde os padres da igreja até o século XIX, e ao mesmo tempo um ponto de partida agora para uma dedicação oficial da igreja a essa temática, porque a sociedade vai mudando, as necessidades vão criando novas urgências, e a igreja tem que estar atenta aos sinais dos tempos para combater o pecado que gera essas necessidades diversas, com o ímpeto e a força do Espírito Santo. Então a Rerum Novarum é o primeiro documento, depois vão surgindo vários outros. Dificilmente depois de Leão XIII algum Papa não tenha se pronunciado em termos de doutrina social. Um dos maiores expoentes depois de Leão XIII é aqui já no Vaticano II, depois do Vaticano II, com a Constituição Gaudium et Spes, que é sobre o diálogo da igreja com o mundo. É o maior documento do Vaticano II. Então, depois da Gaudium et Spes, a igreja renova e fortalece seus princípios sociais, e todos os papas do Concílio Vaticano II para cá sempre se pronunciaram em termos de doutrina social. João XXIII, com a encíclica Pacem in Terris, Paulo VI, com diversas outras encíclicas. João Paulo I não teve tempo, viveu 33 dias. João Paulo II escreveu várias encíclicas sociais. Escreveu Solitudo Rei Socialis, Centésimos Anos, Humani Vitae, Familiares Consórcio, sobre a família. Nossa, João Paulo II redigiu um magistério social imenso. Depois Bento XVI, com a Caritas in Veritate. A Caritas in Veritate é o magistério social de Bento XVI. E agora o Papa Francisco, o Evangelii Gaudium, que é na verdade sobre a evangelização, mas tem capítulos ali que tratam da questão social. Olha, depois do Concílio Vaticano II, dificilmente uma encíclica, um documento oficial trabalhe um tema sem tocar em alguma questão social. A questão social está aí no pensamento da igreja de modo geral. Basicamente, o que é que trabalha o magistério social da igreja, com essas encíclicas? Então eu quero falar aqui para vocês, porque a doutrina social é muito ampla, vocês vão encontrar essa doutrina social nesses documentos todos. Esse compêndio de doutrina social que eu tenho, ele traz consigo a lista de todos os documentos sociais. Isso aqui, o ruim do Brasil é que livro é uma coisa cara, mas você tem que fazer um investimento, se quiser estudar e se aprofundar, não tem jeito. Mas eu acho que o compêndio de doutrina social, não sei quanto está agora, mas vale muito a pena. Ele tem a lista de todo o magistério. Quanto? R$40? Não está caro, não. Vale a pena ter isso daqui. É de uma riqueza fantástica o compêndio. Basicamente, 6 princípios norteiam toda a doutrina social. Então eu vou aqui para a última parte dessa informação, eu vou dar essa moldura, o quadro depois vocês vão ter que pintar. Mas toda a doutrina social da igreja, ela basicamente se fundamenta em 6 princípios. 6 princípios. Princípios que são totalmente invioláveis e são princípios
que nós temos de defender até o fim, com unhas e dentes. Vou falar um de cada vez. Então, o primeiro princípio é o princípio do bem comum. Bem comum. O princípio do bem comum. O bem de todos está acima do meu bem individual. Isso é doutrina cristã para a sociedade. Isso se opõe à mentalidade individualista que permeia hoje a nossa sociedade. Todo tipo de desengajamento, descompromisso social, com base no meu bem-estar, é pecado. Falas do tipo assim: eu não vou me preocupar com o negócio de pobre, que graças a Deus eu estou bem, Deus não me deixa faltar nada, ele que vai trabalhar, ele que se lasque. Pecado. Eu não vou exigir, chegando a eleição, eu detesto essa época de eleição, saco isso daí. Olha, eu vou trabalhar, eu vou ganhar o meu sustento, eu ganho mais, e a política não vai mudar, vai ficar desse jeito, eu vou votar em qualquer um, e é assim mesmo, porque a sociedade já não tem mais futuro, e eu vou votar em branco, eu vou votar em nulo. Pecado social. Você não pode se auto-isentar do compromisso social, porque o seu bem está razoavelmente garantido. Se engana. O bem da sociedade está acima do nosso bem. Ninguém está isento do compromisso social. Bem comum. O bem de todos está acima do meu bem. Esse é o primeiro princípio da doutrina social. Segundo princípio da doutrina social é o princípio de solidariedade, que consiste em comprometer-se com a causa de um outro que luta por ela só, como se fosse minha mesma. Então, lutar pela causa de um outro que luta por ela sozinho, como se fosse minha mesma. Isso é solidariedade. Essa é uma palavra, solidariedade, que já se tornou muito desgastada. Qualquer programinha agora, qualquer pequeno programa social que é feito, ou esses programas de televisão de cunho donativo, né? Doe tanto aqui, Criança Esperança, Teleton, etc. E eles chamam a tua atitude de doação de solidariedade. Seja solidário. Isso não é solidariedade. Solidariedade não é apenas envolvimento. Solidariedade é compromisso. Eu vou dar um exemplo, adoro dar esse exemplo toda vez que eu quero figurar o que é solidariedade. Imagine um café da manhã americano, lá nos Estados Unidos. O café da manhã eles comem basicamente ovos e bacon. De manhãzinha, ovos e bacon. Nesse café da manhã, com ovos e bacon, a galinha se envolveu, o porco se comprometeu. Você entendeu? A galinha deu do que ela tinha e poderia dar várias vezes. Ela não vai ao café da manhã, tá entendendo? Ela manda algo de si. O porco não. Para poder ter aquele café da manhã, ele teve que morrer e arrancar a fatia do couro dele e está lá. Ele se comprometeu. O porco não manda o bacon, né? Ele é o bacon, ele vai. Isso é solidariedade. Solidariedade é você se implicar no problema e não você delegar ou alienar o problema. E isso é solidariedade. Então, o cristão ele é chamado a mais do que um simples envolvimento social. O princípio de doutrina é solidariedade. O problema é meu, o problema não é de outra pessoa, é sempre meu. É chamar para si. A comunidade cristã chama para si esse problema. E que problema? Sempre qualquer problema que fira a dignidade de qualquer ser humano. Se eu tenho um irmão que mora num lugar com esgoto a céu aberto, é meu irmão, está morando no esgoto a céu aberto, então ser solidário é tomar este problema como meu, o problema que é dele, pelo qual ele luta só,
mas eu tomo como meu, e eu luto com Ele, por Ele e para Ele. Como Cristo deu a vida por nós, conosco, ou seja, na nossa humanidade e para nós. É reflexo de comportamento cristão em diversas esferas da sociedade. Isso é solidariedade. Não é um problema dele e não é um problema do Estado ou do município, é um problema nosso. Eu não posso ficar assistindo de camarote. Eu preciso me comprometer. Isso é solidariedade. Então, solidariedade é comprometimento que supera o mero envolvimento nas causas. Não estou dizendo que o envolvimento não seja positivo e necessário. Ele é. Afinal de contas, existem lutas que dificilmente terão sucesso se as massas se implicarem nessas lutas. É preciso militância representativa, é preciso alguém representar todos. Todo problema que tiver no município, agora vamos pegar a paróquia inteira e enfiar dentro do gabinete do prefeito? Não cabe, nem cabe todo mundo lá. Não é isso. Então muitos vão ter que se envolver enquanto outros se comprometem, mas o envolvimento ele não basta se não houver um compromisso da comunidade, em nome da comunidade. Um terceiro princípio, depois vou fazer mais comentários sobre cada um. O terceiro princípio é o da destinação universal dos bens criados. Destinação universal dos bens criados. O que significa isso? Todas as coisas que existem, todos os bens materiais, são de direito de todos. Não podem ser privilégio de alguns. Tudo é de todos, veja, tudo é de todos em todas as épocas e gerações, diz o compêndio de doutrina social. Isso vai implicar em quê? Em termos de prática. Em vários problemas, mas quando eu ensino sobre princípios sociais, eu gosto de mencionar dois exemplos. Esse princípio, ele nos responsabiliza, por exemplo, com o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? A população está aumentando, você tem que desenvolver os recursos naturais, água, combustível, ar, poluição, essas coisas, você tem que gestar tudo isso de uma forma que esta geração não gaste os recursos privando a futura geração deles. Porque se a destinação dos bens é universal, tem que ter para nós, e tem que ter para os nossos filhos, e tem que ter para os nossos netos. Então o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento econômico, das fábricas, indústrias, das cidades, a forma como as cidades crescem, tudo isso tem de contemplar, esse desenvolvimento tem que ser sustentável. Ou seja, o que significa dizer que o desenvolvimento tem que ser sustentável? Se esse desenvolvimento acontece às custas dos recursos naturais, uma hora não vai mais ter desenvolvimento. Por quê? Porque não vai mais ter nem como viver aqui. Nós tivemos aí ano retrasado, aqui na cidade, em Vargem Grande, a querela do plano diretor do município. Ei, mas quem estava mais perto de mim lembra as porradas que eu tomei por causa desse plano diretor. E fomos em câmara, e brigamos, e quase saí no tapa com o vereador aqui, a coisa foi feia. Por quê? O que é o plano diretor do município? É o plano que rege normas de desenvolvimento. De tudo, por exemplo, a construção de uma casa, onde pode, onde não pode, se tem uma área de manancial, uma área de preservação ambiental, quantos metros de distância você tem que construir daquilo, por quê? Porque pode poluir o manancial, e a água é direito de todos, você não pode poluir um lençol freático, porque é para abastecimento da população, etc. Tudo isso, de 10 em 10 anos, todo município, isso é lei, todo município tem de rever o seu plano diretor. E foi revisto o plano e tudo, e nós tivemos lá uma série de discussões. Para que serve esse plano diretor? Justamente para reger um desenvolvimento da cidade que seja sustentável. Se agora a gente começar a construir, por exemplo, a nossa região, Vargem Grande, o solo dela é marcado, o solo de Vargem Grande é marcado por lençóis freáticos. É um solo extremamente úmido,
Qualquer coisa que se vá construir aqui, você tem que pôr uma fundação lascada lá no fundo. Por quê? Porque o solo de Vargem Grande é úmido, é mole. Nós fizemos uma sondagem, por exemplo, no terreno que nós temos do lado da casa de retiro aqui no São Judas. Só tem solo firme a 17 metros de profundidade. Você tem noção? 17 metros, nem sei quantas igrejas dessa aqui dá. É um solo extremamente poroso, né? Argiloso. Então, para você ter uma fundação consistente ali, se for construir alguma coisa, é 17 metros para baixo. Então, tudo que vai se construir aqui, você tem que fazer sondagem, e é lei. Se você vê alguém que vai construir um galpão, uma coisa de grandes proporções no teu bairro, você está vendo que não foi feito sondagem, você tem que descer a língua daquilo ali. Aí vai dizer, não, eu sou cristão, não posso fazer fofoca. Mano, é fofoca. Você tem um compromisso social. O bem de todos está acima do bem daquele cara. Não pode deixar, tem que denunciar, tem que falar sim. Já cansei de fazer denúncia num negócio que tem aqui no São Judas, também. O São Judas é um lugar assim, que só misericórdia. Ali tem uma rua cheia, é um desmanche, sei lá o que é, cheio de carro abandonado lá embaixo. Você pega aqui a José Manuel de Oliveira e vai reto. Aquilo ali vai juntando dengue, vai juntando água. Tinha que ter o quê? Um galpão para armazenar aquilo ali, porque o pátio já está cheio, eles vão jogando ali. Aquilo chove, a ferrugem, a água que bate naquilo corre pela sarjeta, cai nas áreas de manancial e polui. Ali é cheio de áreas de manancial. Na casa de retiro nossa, da igreja atrás, nós temos 3 minas d'água ali. Imagina se, e lá atrás tem carro abandonado também. E aquilo pode poluir um lençol freático. Olha a crise da água como está. Isso atinge a todos nós. E os cristãos vão ficar dentro da igreja rezando, torcendo para que haja água, sendo que a pouca que tem nós não vamos lutar para manter limpa. Veja como nós temos um compromisso sério com os bens criados pelo Senhor. São responsabilidade nossa, destinação universal dos bens criados. Então, desenvolvimento sustentável, água, saneamento, né, a forma como se cuida do saneamento básico, tratamento de esgoto, tudo isso precisa ser verificado. Já não basta o Tietê e o Pinheiros, que numa época dessa de crise de água podiam estar sustentando toda uma população, mas por conta do pecado social, de irresponsabilidade com os bens da criação, não serve para nada aquilo lá. E agora nós aqui, o governo vai agora empreender uma obra, né, de recursos hídricos, que vai envolver a nossa região aqui. Eles vão puxar a água aqui de Biúna para... É você ali que vai trabalhar nela? É você, ele ali. E se mudaram agora para a nossa paróquia. O casal, ele é da construtora que vai trabalhar. Eles vão puxar a água da represa de Biúna para São Paulo, porque ali Guarapiranga, Alto Tietê, ali está condenado mesmo. Se a crise continuar, não vai ter. Então o governo vai ter que investir nisso. Veja, essas obras elas podiam já ter sido feitas há mais tempo, de uma forma equilibrada em termos de recursos. Vocês têm ideia do quanto de recurso vai ter de ser, não é desviada a palavra, recuado de outras áreas para financiar essa obra de emergência? É irresponsabilidade de gestão. A população já podia estar fiscalizando isso daí, pressionando. Vai ter que fazer, tem que fazer mesmo, porque senão vão ficar sem água. Mas estão vendo como a população tem que acompanhar essas coisas. E olha, é que a gente não sabe, mas se tem uma raça de que político tem medo sim, se souber gritar, é povo. Vocês não têm ideia. Vai gritar lá na Câmara, se você ver se não muda a história, rapidinho. Eu estou aqui na mão, não gostei. Pega o envelope lá para mim do PME. Chegou hoje para mim, PME. Eu vou contar a história do PME para vocês.
a gente dá um grito assim, um estralo, rapidinho chega um negócio na nossa mão. É só querer, só querer. A gente pode revolucionar o município, o estado, se houver articulação da igreja. Então, destinação universal dos bens também implica na responsabilidade com a propriedade privada. Propriedade privada. Propriedade privada, ela não é um princípio da doutrina, ela é um direito positivo, a gente chama de direito positivo. Todo mundo tem direito à sua propriedade, ao seu patrimônio. Todos temos direito, é um direito natural. Por quê? Porque é um direito do ser humano constituir família, e é necessário para constituir família que haja uma propriedade, você tenha a sua casa, o seu imóvel, o seu patrimônio. Isso é um direito natural, inegociável. Agora, dentro do princípio de destinação universal dos bens, eu não posso ter uma propriedade privada que prive o outro de ter a dele. Por exemplo, existem lugares no Centro-Oeste que uma ou duas famílias são donas do município inteiro. O município inteirinho é daquela família. Isso é um pecado social, porque existem famílias ali. Todo mundo ali ou mora dentro de fazendas como caseiros, existem bairros inteiros que estão em propriedade privada. Um bairro inteirinho morando num terreno que ninguém é dono daquilo ali. Você morre e não tem nada para deixar para os seus filhos, porque a casa está num terreno que não é seu, nada daquilo é seu. Isso é vilipêndio, né? Você privar a pessoa de um direito. E eles não vendem, não vendem. Por quê? Porque são fazendeiros, poceiros, querem aquela gente dependendo deles. Existem lugares no Brasil que é assim, infelizmente. Então, o direito de propriedade privada, ele tem um limite. Se para exercer o meu direito à propriedade eu tiro o teu direito a ela, então o meu ele precisa recuar. Esse foi o terceiro princípio. Quarto princípio da doutrina social, o princípio de subsidiariedade. Subsidiariedade. Em que consiste esse? Cada pessoa é sujeito do seu desenvolvimento. Isso aqui é fundamental. Eu amo esse princípio. Cada pessoa é sujeita do seu desenvolvimento. Esse princípio, é esse princípio que põe limite ao assistencialismo. Nós precisamos prestar assistência material, financeira, se necessária, àqueles que têm necessidades. Mas veja, a assistência não pode isentar o outro da responsabilidade do seu próprio desenvolvimento. Eu disse esses dias numa outra palestra, uma nação, ela tem de se vangloriar, digamos assim, ela tem de se sentir honrada, não porque ela tem projetos sociais de sustento financeiro, não porque ela pode dar Bolsa Família para a sua população. Ela tem que se sentir honrada quando ela não precisar mais dar Bolsa Família para a sua população. Isso é razão de orgulho para uma nação. Enquanto ela tem o programa e o programa tiver que durar para sempre, isso é máquina eleitoral, não é subsidiariedade. Existem muitos lugares nesse país, muitas regiões, e que não há interesse nenhum em promover o desenvolvimento da pessoa. Querem deixar a pessoa atrelada à dependência financeira do governo. Isso é pecado contra o princípio de subsidiariedade. Nós temos de ajudar a pessoa nas suas necessidades urgentes, mas nós temos de fazer de tudo para que ela sustente a si própria e as suas necessidades. Isso é promover a dignidade dela. Quando você a torna dependente da sua assistência, você está dizendo para ela: você é inferior, você depende de mim, você precisa de mim, porque você não é capaz de se autogestar. Isso não é promover a pessoa. Então, isso é fundamental. O setor social da nossa paróquia já tem pensado nisso. Nós temos que
pensar em estratégias, vamos assistir sim, tem que dar cesta para a pessoa, tem que socorrer nas suas necessidades. Agora, enquanto se assiste, é preciso verificar o que pode ser feito para que essa pessoa se sustente. E aqui vão entrar uma série de implicações sociais, porque às vezes uma família está numa situação de miséria por diversos outros fatores: vício de bebida, droga, desestrutura familiar, e nós vamos ter que trabalhar aqui, promover essas pessoas de maneira que elas possam se harmonizar familiarmente e possam atuar na sociedade com o seu trabalho e receber dela o seu sustento. Então gosto de dizer isso. Toda assistência tem o seu limite, porque existe um princípio de subsidiariedade. Eu tenho de ser sujeito do meu próprio desenvolvimento. Agora, existe uma outra atitude debaixo desse princípio de subsidiariedade. É o de, se eu sou responsável pelo meu desenvolvimento e responsável por tudo que é da minha esfera social, da minha alçada. Eu não posso delegar a outro aquilo que é responsabilidade minha. Isso também é princípio de subsidiariedade. Você sai na rua e a sua calçada está sempre suja. Está suja, está suja, está suja. Aí você vai dizer o quê? Culpa da prefeitura, que nunca limpa essa porcaria. A gente paga imposto e está sempre com esse mato. Escuta, quem é que mora ali? É o prefeito? Você mora ali. Limpe a tua calçada. É da tua alçada. Nós não podemos ficar delegando tudo ao poder público. Isso é uma mentalidade de comodismo que é pecado contra o princípio de subsidiariedade. Vocês percebem como nós cometemos um monte de pecados sociais e não percebemos? O que é da minha alçada resolver, eu devo resolver. Todo dia eu ando, quando eu vou pelo São Judas, eu gosto de ir aqui por dentro, ao invés de ir pela pista aqui embaixo. Vou, e todo dia eu passava ali, tinha um galho pendurado, e o galho ia desviando do galho. O problema é que essa rua é estreita e cheia de curva. Se você pega a contramão e tem alguém vindo, você não vê, porque ela é curva, pode causar um acidente aquilo ali. E eu na pressa fui uma vez e passei, meu Deus, isso vai causar um acidente. Passei, voltei olhando, meu Deus, isso vai causar um acidente. Na terceira vez eu lembrei disso aqui, mas que padre endemoniado que eu tô. Que estou passando e vendo esse negócio, e toda hora você vem e diz, ai meu Deus, ninguém vai fazer nada. Ó, a gente sempre delega pro outro, ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer. Eu parei, bendito, do carro, puxei o galho e joguei no mato, que ia causar um acidente. Se é que não causou, eu não vi, porque toda hora está passando gente ali. Então nós temos que parar com isso de delegar responsabilidade para o outro, sempre para o outro. Segurança pública não vê, estão pichando nossos muros, não sei o que. Mas não é o governo que está pichando os muros. É essa juventude aí, é a sociedade que picha, é a sociedade que suja, é a sociedade que distrata. Quando diz respeito ao poder público uma coisa, então, não adianta reclamar, você tem de reivindicar, tem telefones para isso, tem prefeitura para isso, tem secretarias para isso, é ir lá, entende? Então, subsidiariedade. Quinto princípio de participação. Esse princípio ele caminha muito próximo ao princípio de subsidiariedade. O princípio de participação consiste na contribuição de todos. Todos têm responsabilidade em contribuir. Com o quê? Contribuir com a cultura, a economia e a política. Cada um na sua esfera, naquilo que pode. Com a cultura, fomentando e difundindo valores cristãos nela. Eu fui visitar minha família no Ceará tem 2 anos, já como padre. Fui lá e eu percebi uma corrupção na cultura local. Cultura local ali que era as festas juninas, com forró de raiz, né? Meus tios, meus primos sempre tocaram sanfonas, zabumba, aquelas músicas de raiz, música do sertanejo. Eu comecei a perceber que estavam enfiando tanta música, tanta letra depravada naqueles forrós, que o forró começou a se tornar
sinônimo de depravação. E os pais já proibindo os filhos de ir em forró, de dançar forró, que se tornou o quê? O que é a balada aqui para nós. Banda Luxúria, bem grande ali no galpão, tá a faixa lá, tá virando isso daí. Falei, escuta, mas ninguém vai fazer nada, vamos deixar a cultura do nosso lugar, dos nossos avós ser jogada assim no lixo, virar uma propagação genital pornográfica? Não vou deixar. Toda vez que eu vou lá, eu chamo uma porrada de sanfoneiro, fecho uma quadra e faço um forró, eu mesmo, e boto a faixa forró do padre, e dou aviso na missa. E estou tentando até trazer um aqui para a festa de Santo Antônio. Porque isso é cultura do Brasil, e nós vamos deixando o pecado e roubar a cultura nossa. Aquilo que era saudável, aquilo que era das famílias, não pode deixar. Então nós temos de purificar a cultura. E temos obrigação para com isso. Agora, nós temos também obrigações com a nossa economia. O que é de uso comum, eu tenho responsabilidade no sustento. Isso é princípio fundamental. Por isso nós pagamos impostos. Nós temos direito sim de nos queixar, de reclamar, que a gente paga e não vê resultado. Mas nós não podemos deixar de pagar. Nenhuma nação, nenhum Estado constituído se sustenta sem impostos. Nenhum. Os impostos são necessários, é uma questão de justiça. Discutir a quantidade deles, o valor deles, isso é discutível. Mas o que não é discutível é a total isenção de impostos. Isso não é discutível. Quando é lícita a isenção de impostos? Para patrimônios e bens que já prestam favores à sociedade. Então esses merecem isenção. Por exemplo, a igreja é isenta de impostos. Os prédios da igreja não pagam impostos, não pagam IPTU disso daqui. Graças a Deus. Por quê? Porque o Estado brasileiro reconhece as instituições religiosas como instituições que prestam um bem à sociedade. Então elas merecem um apoio do Estado para manter o trabalho que realizam. E esse apoio é a isenção de impostos. Não só a Igreja Católica, diversas instituições religiosas têm isenção de impostos. E obviamente repartições públicas não pagam impostos, porque na verdade são sustentadas por esses impostos, escolas, creches, etc. São prédios que não pagam impostos, veículos de uso público, etc. Tudo que é de uso comum é de responsabilidade nossa. Eu enquadro nesse princípio a prática do dízimo cristão. Ele se enquadra no princípio social, uma vez que a igreja é uma sociedade religiosa. É uma questão de justiça e de participação servir a comunidade e os irmãos com o dízimo. Se isso aqui é de uso de todos nós, eu tenho responsabilidades na manutenção. Então, o princípio de participação. E tenho também obrigações com a política, por meio do voto e por meio de reivindicações. Não basta votar, é preciso cobrar. Então, isso daqui, vou mostrar para vocês. É o PME, Plano Municipal de Educação, que está para ser aprovado ainda. Foi dado para todos os municípios um prazo. Então eu corri atrás de tudo que foi vereador, liguei no gabinete, mandei mensagem, primeiro que me respondesse, eu liguei mandei mensagem para o presidente da Câmara, mandei mensagem para o gabinete do prefeito, pedindo o texto. Por quê? Porque eu estou bem sabendo, acompanhando o cenário político, que existe um grupo comunista no Brasil forte, obviamente sustentado pelo governo. Nosso governo é comunista nos seus princípios, essa desgraça. Então, eles estão reivindicando o quê? Eles reivindicam que a chamada ideologia de gênero é você sublimar, relativizar a sexualidade humana.
não existe mais homem, não existe mais mulher, aquela coisa de você ir injetando esse valor aos poucos para que as gerações se adequem paulatinamente a isso. Eles tinham um projeto de colocar no PNE, no Plano Nacional de Ensino, conteúdo de ideologia de gênero, no material didático, no conteúdo programático das aulas, enfim, existia esse projeto. A igreja, os cristãos de modo geral, tanto a militância católica como a militância evangélica, se uniram e derrubaram isso no PNE. Então, derrubaram, porque político recua quando o povo grita. Eu estou dizendo para você, põe as duas mãos no fogo e os pés. Quando o povo grita, eles recuam, porque eles são políticos. Eles não querem ficar mal com aqueles que deles dependem. Então, mas o que eles fizeram? Esse povo é ardiloso. Como não foi possível passar no PNE, então eles criaram uma nova estratégia. Vamos tentar passar nos planos municipais de educação. Por quê? Porque é fácil uma militância cristã vigiar Câmara e Senado. Mas eu quero ver eles fiscalizarem 5 mil municípios no Brasil inteiro. Então, ardilosos. Então, todos os planos municipais, eles começaram a querer disseminar. Então, qual é a orientação hoje, segundo a doutrina social da igreja? Os cristãos de cada cidade têm que vigiar o seu plano municipal de educação. Estou com ele aqui na mão, peguei o texto, fiz aqui uma leitura dinâmica, não li porque eu recebi hoje. Olhando assim por cima, eu não achei nada em termos de ideologia de gênero, mas eu olhei pescando isso. Pode ser que tenha alguma outra coisa e tenha passado despercebido. Isso aqui eu vou ler, isso aqui, olha, é para membros do setor social que queiram trabalhar com essa dinâmica do estudo, de verificar, de incidir na política, de ir atrás desses homens, de ficar no pé deles. Isso aqui é um excelente trabalho. Então eu vou ler. Em alguns municípios da nossa região, aqui da nossa diocese, tentaram passar isso e o plano contemplava dados de ideologia de gênero. Osasco e Barueri quase aprovaram planos com cartilhas ensinando homossexualismo para as nossas crianças, incentivando pedofilia, assim, muito veladamente. Eles não fazem a coisa assim escrachada para não chocar, mas a coisa vai velada. E se aquilo for fomentado, a propaganda é feita de uma forma e a atitude que é gerada daquela propaganda é aquela pretendida. Eles são ardilosos. E o que foi que nós fizemos? Bancada católica, graças a Deus, na nossa diocese, nós temos um povo bem atento em termos de envolvimento social. Padre José Eduardo, que é da nossa diocese, que tem brigado aí, vocês colocarem lá no YouTube, Padre José Eduardo, ideologia de gênero, vocês vão ver várias palestras dele lá sobre ideologia de gênero. Inclusive na última assembleia da nossa região aqui, região Cotia, que foi na Granja, ele deu uma formação para nós sobre ideologia de gênero. Eu avisei nas missas, inclusive, naquele fim de semana. E muita gente foi fantástica a palestra dele, mas tem no YouTube várias delas, na Assembleia Legislativa, em diversos lugares de influência. Ele foi falar. E ele foi chamado, ele mais um grupo de católicos envolvidos com a causa política, foram nas audiências públicas, foram feitos fóruns. O mais engraçado foi em Osasco, que eu conheço tudo aquele povo emprestado de Osasco, que eu sou de lá, os comunistas mesmo, roxo, nem vermelho, mas é roxo, estavam tudo lá, comendo as unhas dele, o Padre Zé Eduardo, sentando a lenha, mostrando com slides de onde vem o pensamento, mostrando como ele é falacioso, falso, desumano. Então os argumentos foram tão fortes que os vereadores se viram, assim, para as sucessivas elaborações do plano, eles tiveram que tirar todos os parágrafos, já está aprovados os planos. Então não passou ideologia de gênero nos dois municípios, Osasco e Barueri. Se fosse colocado nesse aqui, era Padre Zé Eduardo gritando aqui em Varginha. Pode ter certeza que o telefone já ia gritar: Zé Eduardo, corre aqui que nós temos que parar um plano municipal de educação iníquo aqui na nossa cidade, que quer apodrecer a mente das nossas crianças e dos nossos jovens. Tem que lutar. Então, princípio de participação. Estou com um documento aqui, depois alguém quiser dar uma olhada, a gente tira a cópia, vale muito a pena.
O último princípio é o de primazia do trabalho sobre o capital. Isso tudo está aqui no compêndio de doutrina social. Primazia do trabalho sobre o capital. Ou seja, o trabalho está acima do dinheiro. Porque o trabalho é uma necessidade natural do homem. Então, quando o empregador coloca um ônus trabalhista, né, acima do capital, está cometendo uma iniquidade. Nós trabalhamos, obviamente, para suster nossas necessidades materiais e tudo mais. Mas o trabalho ele precisa ser visto pelo cristão como um fim em si mesmo. O trabalho dignifica. O nosso problema é que hoje na sociedade capitalista se confunde trabalho com emprego. Existe o trabalho empregatício, mas o trabalho enquanto atividade humana, ele em si mesmo é digno e nem sempre necessita ser remunerado. Por exemplo, o nosso trabalho pastoral, ele não é remunerado, mas ele é um trabalho efetivo, real, e deve ser visto como tal, porque ele está acima do dinheiro. O trabalho está acima do dinheiro. Isso deve ser visto assim, de maneira geral pela sociedade. O salário deve ser sempre digno, equivalente à dignidade do trabalho e do trabalhador, e é necessário que o trabalhador não se esqueça de que o trabalho não lhe é um peso, mas é um recurso de santificação. Nós nos santificamos com o trabalho. E enquanto houver humanidade, haverá trabalho. Isso está no Gênesis. Deus criou o trabalho antes que existisse a fadiga. Quando Deus cria todas as coisas, Ele diz: então, Ele dou as árvores e os animais para que você use de todos os frutos do jardim, etc. Isso era trabalho, para que o homem cultivasse o jardim do Éden. Depois do pecado, no capítulo 3 de Gênesis, é que Deus diz: então agora comerás o pão com o suor do teu rosto. O que está implicado nessa maldição proferida por Deus sobre o homem depois do pecado? Não é o trabalho como castigo dado por Deus ao pecado do homem. Não. O que está aí como castigo, digamos assim, é a fadiga oriunda do trabalho. Mas o trabalho em si faz parte da nossa natureza. Olha para você quando você trabalha. Você trabalha e se cansa. Você não vê a hora de entrar de férias. Só que quando você está de férias, você tira férias, você não vê a hora de voltar a trabalhar. Ou quando você está sem trabalho, desempregado, isso lhe causa uma angústia, não só por causa das necessidades financeiras, mas porque não ter o que fazer. O ócio é insuportável ao ser humano. Então o trabalho é inerente à nossa natureza, nós não vivemos sem trabalho. O problema do trabalho não é o trabalho, é a fadiga causada pelo trabalho. Tanto que alguns santos se atreviam a dizer que mesmo na vida eterna nós teremos algum tipo de trabalho, que nós não sabemos qual é, mas não será a experiência de trabalho que nós temos na terra, um trabalho que nos fadiga, um trabalho enfadonho. Será algum trabalho que é realizado na plenitude humana, de pessoas já salvas, redimidas. A intercessão dos santos, por exemplo, é um trabalho. Eles trabalham. Santa Teresinha dizia, Teresinha do Menino Jesus: eu quero passar os meus dias no céu fazendo bem sobre a terra, mandando bênção sobre aqueles que amei. Então ela dizia: fique em paz que eu vou morrer, agonizando na cama com tuberculose, vou morrer, mas quando eu chegar lá eu vou trabalhar por esse convento aqui. Falava para as irmãs do Carmelo. A intercessão dos santos é um trabalho, são trabalhando. Enfim, são esses os princípios. Muitos temas podem ser trabalhados, abordados. A doutrina social é uma doutrina muito ampla, a moral social, e nós podemos pensar em outras coisas aí para o futuro. Mas que eu gostaria que a partir dessa formação, desse ensinamento,
é que a nossa paróquia se articulasse bem em termos de movimento social. Cada um possui um dom, conforme diz a carta de São Paulo aos Coríntios. Há aqueles que vão ter mais facilidade de se dedicar ao cunho assistencial do envolvimento social, né? Que é necessário. Será que não tem outras pessoas que podem incidir mais e não apenas assistir, porque são as duas mãos do trabalho social, a assistência imediata e a incidência a médio e longo prazo. Então, não tem pessoas que podem pensar num plano de fé política, né, de formação dos jovens. Há pouco tempo atrás, antes das eleições passadas, eu me reuni com os jovens lá na nossa casa de retiro, tivemos uma conversa sobre política, quase foi, olha, para tarde da noite. Os jovens se interessam sim por esses assuntos, se você sentar, conversar, debater. Os nossos jovens aqui chamaram um monte de políticos na casa de retiro, aqui eu não me lembro agora o dia, mas foi alguns meses atrás, foi dia 19 de março, lembro que era dia de São José, dia de São José, trabalhador, carpinteiro, e vieram aqui na casa de Maria, o prefeito, o presidente da Câmara. Os jovens botaram uma panca tão grande em cima deles que forçaram o governo de Vargem Grande a abrir um conselho municipal de juventude. E estão fazendo reuniões e tudo, porque eles querem que o governo se preocupe com as suas causas. Os jovens eles querem sim, querem se envolver, querem incidir. Quantos mais? Com certeza tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo com uma dor para mostrar para o mundo que a igreja está viva, que a igreja está acordada, que ela não está trancada nas paredes aqui, que aqui nós celebramos culto, damos glória a Deus, e Deus responde nos dando a sua graça e nos enchendo. Nós saímos daqui dessa rua cheios da sua graça, e ai do mundo se nos apresentar pecado e iniquidade. Nós vamos para cima, vamos denunciar, porque nós somos sal da terra. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, colocação? Quer falar alguma coisa, o setor? Vou passar para a Maria José, que é coordenadora do setor social, para dizer uma palavra para vocês. Então, eu queria só colocar, padre, essa pessoa como sujeito. Hoje, o que a gente vê também? Nós fizemos algumas visitas, né, com nossos, aqui na nossa paróquia, e o que a gente percebe? Essa fragilidade, essa vulnerabilidade das famílias. E o que a gente entende também? Foi muito bom todas as colocações que o senhor fez. Eu acho que abriu bastante, né, a nossa mente com relação à doutrina social da igreja, né? Porém, o que a gente enxerga também? Que sozinhos a gente não consegue nada, né? A família sozinha, e do jeito que nós estamos vendo, a família com essa vulnerabilidade, ela não consegue. Precisa do quê? No primeiro momento, dessa participação nossa, desse se colocar, né? Porque a pessoa com fome, ele não espera, né? Então, esse primeiro momento, quer dizer, esse assistir de imediato. Mas como o padre colocou, em seguida, essa família sozinha, ela não vai para frente, ela não tem forças sozinha. Então, ela precisa de políticas públicas também. E nós, enquanto igreja, nós também precisamos começar a entender também essas políticas públicas, como elas atuam, para que a gente possa fazer com que esse sujeito ele possa encontrar também os seus direitos ali, né? Então, essa é a nossa visão do assistencialismo imediato, que é aquele caso daquela família que precisa de urgência, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa garantia de direitos, que é tão importante hoje a gente se colocar também. E o que a gente vê na nossa sociedade e a nossa comunidade? Nós não conhecemos nossos direitos, né? O direito à saúde, o direito à educação, né? Tantos direitos são colocados, as nossas leis, as leis brasileiras são ótimas, né? Mas nós não acordamos para isso ainda. Então a gente precisa se ajudar
e nós estamos prontos aqui, né, a pastoral social, pronto, estudando também, porque eu prezo muito o estudo, sabe, padre? Eu acho que hoje nós não temos mais como nos eximir disso, né? Hoje, por exemplo, o que eu quiser sobre um determinado assunto, eu vou na internet e busco ali, né? Tem vários assuntos, né? Então o estudar, ler um livro, né? Participar desse momento aqui, tudo isso aqui a gente não pode perder. Os fóruns, existem fóruns hoje da criança e do adolescente, os fóruns de saúde. Hoje mesmo eu passei aqui em cima, vai ter um momento da saúde também. Muitos trabalham, mas tem aqueles que não trabalham durante o dia. Esses que não trabalham precisam atuar nesses pontos. Da minha parte, eu vou procurar, sim, na medida que posso, procurar também trazê-los juntos, para a gente participar desses eventos. Aqui no município tem vários, né? Para a gente começar a acordar. Por exemplo, eu estou participando da rede social em Barueri, que abrange vários municípios. Já é a terceira vez que vou participar dessa rede social. São ONGs que estão juntas, trabalhando juntas, e se uma ONG tem uma necessidade, a outra ajuda. Então, quer dizer, um grupo que se ajuda. E à medida que a gente vai conhecendo esses locais, esses fóruns, participando de congressos, a gente vai se mobilizando e tendo mais força para fazer com que a nossa pastoral vá adiante, né? Então eu queria agradecer muito ao padre, ele foi muito feliz nas suas colocações, né? Nos deu todo o posicionamento do Evangelho, começou pelo Evangelho, porque é o Evangelho que fundamenta aqui, começa a fundamentar, né? A partir do Evangelho, pronto, aí a gente consegue entender o histórico, entender tudo o que aconteceu no mundo, né? Em 1800, quando o padre falava da Revolução Industrial, quanta coisa que aconteceu para chegarmos aqui onde estamos hoje, né? E nós somos protagonistas. Hoje está nas nossas mãos as mudanças, né? Na medida que a gente pode. Uma mãe dentro de uma casa, ela pode mudar muita coisa ali dentro. Na minha rua, eu posso mudar várias coisas. Outro dia, por exemplo, tinha um terreno que estava cheio de ratos perto da minha casa. E eu estava fazendo um curso, né? O que eu fiz? Eu liguei, e esse terreno estava para ser vendido. Eu liguei na imobiliária, falei, você pretende vender aquele terreno? Ele falou, sim, quanto antes. Ele até pensou que eu estivesse comprando. Eu falei, olha, você só vai conseguir vender aquele terreno no momento que o dono roçar aquele terreno, porque ia acabar com os ratos que estão indo para a escola onde eu estava fazendo o curso. Olha, foi interessante, em 2 dias eles conseguiram roçar aquele local e em 15 dias ele conseguiu vender o terreno, né? Então, nós temos que estar sempre com esse olhar, né? Igual o padre falou, nós temos que estar na rua, mas com esse olhar. Sempre com esse olhar, são essas pequenas atitudes que modificam a vida, não a nossa, mas a vida das pessoas, né? E sempre voltado para o bem comum. Muito obrigada. Vamos ficar em pé, que Deus nos abençoe. Os interessados em se articular, se reunir, procure a Maria José ou o seminarista Fernando, que vão sempre passar aí as datas, aqui a pastoral se reúne para projetar e fazer os planos de atuação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado a todos.